Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Por favor, abra a sua Bíblia em Jó, no capítulo 42. Amém. Jó 42, a partir do verso 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, enquanto eu estava pesquisando em Deus uma palavra para estar compartilhando com a igreja nessa manhã, o Senhor me levou até o seguinte tema: lições da vida de Jó para o crente passar pela prova e receber a sua bênção. Se nós observarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e formos ver qual foi o crente, qual foi o cristão que mais passou por luta e que mais passou por prova, Jó é o primeiro nome que vem na nossa cabeça. Só que nós vemos que Jó, ele passou por toda aquela luta, por toda aquela prova, porém lá no capítulo 42, no final da sua trajetória, nós vemos esse homem sendo abençoado e sendo honrado por Deus. Então ele é o personagem bíblico fundamental para que o cristão possa aprender lições da vida dele, para passar pela prova, para passar pelo momento difícil e para receber a bênção de Deus. E talvez você entrou por essas portas, pelas portas dessa igreja nessa manhã, passando por uma luta, uma prova, uma dificuldade muito grande. E você talvez entrou aqui pensando: Senhor, eu preciso nessa manhã de uma lição, para passar por essa prova, passar por essa dificuldade e para conseguir receber a minha bênção, a bênção que eu tanto espero. Assim como aquele homem passou 42 capítulos de angústia para lá no final receber a vitória dele. Uma vez que eu passei para você esse contexto, tentando te colocar dentro da história, eu quero que você entenda, irmãos, que tudo que eu estou ensinando aqui a respeito de Jó, eu preciso que você traga para a sua vida. Eu preciso que essa luta, essa prova, essa dificuldade que Jó passou, eu preciso que você traga isso para a sua vida, para a sua luta, para a sua prova e para a sua dificuldade, para as lições da vida dele serem lições práticas para você. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você são as características de Jó. Quais eram as características de Jó? Como que ele era? Como que era o caráter dele? Para a gente começar a aprender com as características desse homem. Tudo que eu vou dizer aqui, não precisa abrir, só acompanha. Amém? Diz em Jó 1:8, Jó no capítulo 1, verso 8, o Senhor começa a dizer a respeito das características de Jó. Então em Jó capítulo 1, verso 8, é Deus falando das características de Jó. Quem é Jó? E aí Deus diz assim, ó: E disse o Senhor a Satanás: Observas tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aqui nós estamos vendo Deus tendo uma conversa com Satanás, e Deus para Satanás trazendo as características de Jó. E todos os cristãos já ouviram isso, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então quando o Senhor vai dar as características de Jó, Deus ele fala sobre 4 características. Deus fala sobre integridade, Deus fala sobre retidão, Deus fala sobre um homem temente e sobre um homem que se desvia do mal. E aí eu quero aprofundar agora em cada uma dessas características para compartilhar com você. E a primeira característica de Jó, a Bíblia fala que ele era um homem íntegro. E eu fui buscar qual é o significado de uma pessoa que é íntegra. E eu fui lá no dicionário, irmã Rosângela, e eu descobri que íntegro é aquele que é completo. Íntegro é aquele que é inteiro. E como que a gente traz isso para a nossa vida espiritual para a gente aprender? Jó era um homem íntegro, ou seja, Jó era um homem completo, e Jó era um homem inteiro.
inteiro. Isso significa que o cristão, o homem e a mulher de Deus, precisa ser um cristão, um homem e uma mulher completo. Ou seja, cristão que não ora não é completo, cristão que não jejua não é completo, cristão que não lê a Bíblia não é completo, cristão que não é santo não é completo, cristão que não vem ao culto não é completo, cristão que não libera perdão não é completo. Então a pergunta que eu quero te fazer é: você entrou por essas portas nessa manhã sendo um homem e uma mulher de Deus completo ou ainda a completar? Porque às vezes a gente quer ter o mesmo escape da prova como aquele homem Jó teve, e às vezes a gente quer receber a honra e a vitória que lá no capítulo 42 ele recebeu, mas a gente não quer ter a característica que aquele homem tinha. E a primeira característica que ele tinha era um homem íntegro, ou seja, um homem completo. Então, se você fizer uma análise hoje da sua vida, você é um crente completo ou você é um crente que ainda tem coisa faltando? Se você não é um crente completo, mas se você é um crente que ainda tem coisa faltando, sinto muito te dizer, mas você não vai receber galardão como esse homem recebeu. E dentro da integridade, um outro significado sobre integridade também é inteiro. Inteiro. Isso significa que o cristão, para ter a mesma característica que Jó tinha, ele precisa ser um cristão por inteiro. Mas Douglas, o que isso significa? O teu guarda-roupa tem que ser cristão, o teu lábio tem que ser cristão, a sua televisão tem que ser cristão. Tudo quanto você tem na sua vida precisa ser cristão. Porque às vezes o crente, ele não quer ser um cristão por inteiro, mas ele quer ser um cristão pela metade, 75%, 95%. Não, aquele homem, quando Deus fala as características dele para Satanás, Deus fala assim: tem visto meu servo Jó? Ele é completo, ele é inteiro. Por que quando a gente vai comprar um carro e a gente tem condição para comprar um carro, a gente quer um carro completo? A gente quer um carro por inteiro. E quando é sobre as coisas de Deus, a gente quer estar sempre dando o capenga, sempre o pior. O problema do crente é que para ele o completo, para ele o inteiro, mas para as coisas de Deus a metade, para as coisas de Deus o de qualquer jeito. E aí a primeira característica que eu tenho para te falar é: você é um cristão ou uma cristã íntegra. Porque às vezes, quando a gente escuta a palavra integridade sem aprofundar no verdadeiro significado, a gente acha que ser íntegro é ser uma pessoa boa, ser íntegro é ser uma pessoa reta, uma pessoa que, está servindo a Deus, está ok, vem para a igreja. Não, filho, não, filha, integridade é muito mais profundo. O povo perece por falta de conhecimento. E quando Deus está caracterizando Jó e fala sobre integridade, não fala que ele era um homem bom. Integridade é que ele era um homem completo, um cristão completo, um cristão que não tinha falta, e um cristão que servia a Deus por inteiro e não pela metade. Então, quando eu olho para essa história, eu tenho que sair daqui envergonhado nessa manhã. Eu tenho que colocar minha vida ao lado da vida desse homem e falar assim: Senhor, eu não sou completo. Senhor, eu ainda não sou inteiro, eu ainda estou 75%, quizá 75%. Eu quero dizer que se você tiver 75%, você ainda está na frente de muito crente, que a grande maioria nem sequer chega na metade. Além disso, quando Deus fala sobre as características de Jó, Deus também fala que ele é um homem reto. E aí eu fui atrás de aprofundar nessa característica para ver o que realmente significa você ser reto. E o significado de você ser reto, de acordo com o dicionário, é aquilo que não tem curvatura, um traçado que é linear. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é linear. Reto não tem curva e reto é linear. Isso significa que Jó não era um crente que tinha altos e baixos. Altos e baixos. Ele era um homem reto, linear. Trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, como anda a tua vida de oração? Irmão, tem dia que está baixo,
tem dia que está alto. Meu Deus. Como está a sua vida de jejum? Tem mês que está baixo, tem mês que está alto. Como que está o seu relacionamento com a palavra? Tem dias que está baixo, mas tem dias que está alto. Não é linear. Só que o crente quer pegar, quer abrir a Bíblia, quer ler a história de Jó e quer falar assim: eu recebo isso na minha vida. Você quer receber o capítulo 42, mas você não quer viver o capítulo número 1. Porque o capítulo 42 ele é honrado, não quer? No capítulo 42 ele é abençoado. No capítulo 42 a Bíblia fala que Deus muda a história dele, que Deus vira o cativeiro dele. E aí você chega na igreja, todo lindão, toda lindona, falando: eu quero que Deus mude a minha história, eu quero que Deus mude meu cativeiro. Mas filho, filha, isso é o que acontece no capítulo 42. No capítulo número 1, Deus está falando das características do homem que é honrado no capítulo 42. E a segunda característica desse homem que é honrado no capítulo 42 é que ele era reto. E quando fala que ele era reto, não é que ele era bonzinho, não. Quando fala que ele era reto, quer dizer que a vida dele não tinha curva, não tinha altos e baixos, era uma vida linear. Como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento com Deus? Altos e baixos, não tem a característica de Jó. Próxima característica. A próxima característica de Jó, a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus. E o significado de temente é aquilo que tem obediência em relação a algo ou alguém. Temente é aquele que obedece a algo ou alguém. Então nós vemos aqui que se nós quisermos ter as características de Jó, nós temos que ser homens e mulheres tementes a Deus. O que é um homem e uma mulher temente? É aquele que obedece a algo ou alguém. Eu quero chamar sua atenção para algo e alguém. Esse alguém é o Senhor. Então a Bíblia está dizendo que se quer ter características de Jó, tem que ser obediente a alguém. E esse alguém é ao Senhor. Só que não é tão somente obediente a alguém, mas é a alguém e a algo. Deixa eu traduzir para você. Se você quiser ter as características de Jó, passar pela prova e receber vitória, você tem que ser obediente a Deus, alguém, e obediente à palavra, a algo. E aí tem um crente que vem para a igreja arrumadinho de terno. Vem a irmã que vem para a igreja de coque, vestimenta lá no calcanhar. Glória a Deus e aleluia por isso. O Senhor te chamou para andar assim. Só que a Bíblia fala: obediência quer, e não somente sacrifício. Aí o crente, a mulher de Deus, quer pôr o coque, quer pôr o saião na canela, mas não quer ser obediente a algo e nem a alguém. O homem de Deus quer pôr a gravata, quer pôr o terno, quer vir tocar na igreja, quer vir pregar a palavra, mas não quer ser obediente a algo ou a alguém. Está fora. Próxima característica de Jó. O Senhor fala que ele era um homem que se desviava do mal. E quando a gente aprofunda e entende um pouquinho mais o que significa ele se desviar do mal, significa tirar o mal do seu caminho e se opor com resistência. Olha só, o que significa se desviar do mal? Se desviar do mal é se opor com resistência. O que é se opor com resistência? É você firmar, e a pessoa está te empurrando daqui, e você está empurrando ela para lá. Você está resistindo, você está se opondo numa direção contrária com resistência. Aí o crente quer falar que ele se desvia do mal. Na primeira
opção ou alternativa que o diabo oferece a ele, ele fala assim: essa carne é tão dura, vou aceitar a tentação. Meu Deus. No primeiro olhar 43 do diabo, ele já desvia a rota. No primeiro prato do inimigo, ele já lambe os beiços. Só que quando eu olho para quando eu olho para esse homem, quando eu olho para Jó, e a Bíblia fala que ele se desviava do mal, é isso aqui, é resistência. Empurra daqui que eu vou empurrar de lá. Eu posso até dar 2 passos para trás, mas eu vou resistir. Eu vou te empurrar 3 para frente. É resistência, crente. O Senhor não nos chamou para flertar com o diabo. O Senhor não nos chamou para flertar com o inferno, mas para se opor a ele com resistência. Quer sair da prova, quer ser honrado como aquele homem foi, mas não quer se opor por resistência. Para ter o mesmo resultado que esse homem teve, tem que ter a mesma característica que aquele homem carregou. Aleluia, Deus. Dentre tantos e tantas que Deus tinha para servir na terra e para esfregar na cara do diabo como exemplo, ele falou sobre esse homem. E por que Deus falou sobre esse homem? 4 características. Integridade, era completo e era por inteiro. Para de ser um crente mais ou menos, um crente pela metade. Segunda característica, ele era reto, ou seja, ele era um homem linear, não tinha altos e baixos. Terceira característica, ele era temente, obedecia a alguém e a algo. E a quarta característica, ele se desviava do mal, ou seja, ele se opunha ao pecado com resistência. E talvez você chegou aqui nessa igreja, das 4 características, cumprindo 3. Só que você vai sair daqui para cumprir as 4, porque a primeira delas é a integridade, é completa e é inteira. É por isso que a sua vida ainda continua, ao invés de glória em glória e bênção em bênção. É por isso que a sua igreja fica luta atrás de prova. Meu Deus. É por isso que o seu cativeiro ainda não é transformado, porque você ainda não possui essas 4 características. Avançando um pouquinho mais na história desse homem, a gente consegue ver mais 2 características dele, que já está lá em Jó capítulo 1 verso 5, que diz assim: sucedia, pois, que decorridos turnos de dia desceu o banquete, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aleluia. A Bíblia fala que Jó, de forma contínua, de forma sem pausa, ele oferecia holocaustos a Deus, levantando pela madrugada. Que característica a gente consegue tirar disso aqui? Jó era um homem consistente nas disciplinas espirituais. Eu vou repetir. Se a Bíblia fala que ele acordava pela madrugada continuamente para oferecer holocausto a Deus, isso significa que Jó era um homem que tinha consistência nas disciplinas espirituais. O Senhor está falando conosco nessa manhã, não a respeito de você executar uma disciplina, mas sobre você executar uma disciplina espiritual e ser consistente na execução dessa disciplina. Sabe por quê? Quantos de nós receberam uma palavra aqui no domingo ou na quarta-feira e falou assim: Senhor, eu vou fazer um propósito assim, Senhor, eu me comprometo com um propósito assim, assim e assim. O propósito é bom, mas eu já aprendi com as minhas irmãs que propósito tem data para início e data para fim. E o que o Senhor está nos mostrando sobre características de
de Jó é que ele continuamente exercia disciplinas espirituais. Ou seja, ele era consistente em disciplina espiritual. Aquele homem não começava uma obra e parava. Aquele homem não começava a orar e esfriava. Aquele homem não começava a jejuar e largava. Aquele homem não jejuava em janeiro, porque em janeiro é ano novo, vida nova. Em fevereiro está lá no carnaval. Aquele homem era sim, sim, não, não, dia e noite, consistente na disciplina espiritual. Aleluia! E quando eu vejo isso, eu me lembro de Daniel, que a Bíblia fala que ele orava continuamente 3 vezes ao dia. Não fala que ele fez uma campanha de orar 3 vezes ao dia por um determinado período. Não, não, não. Ele era aquilo. Ele fazia aquilo. O que o Senhor está querendo nos mostrar nessa manhã é: eu não estou te chamando para fazer, eu estou te chamando para ser. Porque às vezes a gente vem para a igreja achando que o Senhor está nos chamando para fazer. Eu preciso fazer oração, eu preciso fazer jejum. Isso, quando eu estou fazendo e não estou sendo, eu não sou reto, eu não tenho linearidade, eu tenho altos e baixos. Mas quando eu sou, quando isso está no meu caráter, quando isso entra dentro dos meus poros, eu faço isso de forma contínua e ininterrupta. Uma outra coisa que também chama muito a minha atenção, de características de Jó, a Bíblia fala que aquele homem, ele se levantava pela madrugada de forma contínua e ia oferecer holocaustos a Deus pelos seus filhos, pelos seus familiares. O que a gente consegue aprender com isso? Quando a gente está somente trabalhando nas disciplinas espirituais, pensando na gente, uma hora a ferida cicatriza. E você fala: tá bom, não precisa mais dar essa continuidade. Já cessou a dor, já cessou onde está apertando o carro. Mas quando eu olho para a vida deste homem, onde ele ofereceu o holocausto por ele, mas era pela filha também, era pelo filho também, era pelos familiares também. Eu tenho certeza que sempre vai ter algum familiar, algum filho, algum neto, algum bisneto, algum tio te dando trabalho, dor de cabeça. Ou seja, se eu começo a tirar o olho de mim e começo a ter disciplina espiritual por mim e por quem está na minha volta, nunca mais eu vou ter falta de trabalho. Porque tem muito crente que, por olhar no espelho, ele falsamente acha que ele tem pouco trabalho. Ele olha no espelho e fala assim: ó, aí se eu tirar 1 ou 2, 3 pecados, eu já estou resolvido. Ele olhando para o espelho. Aí Deus fala para ele: filho, se eu te mostrar a minha lista de coisas que você tem que mudar. Só que para esse crente que acha que ele só tem alguma coisinha para ajustar, olha para a vida de Jó, oferecendo o holocausto pelo filho, pela filha, ou seja, pelos familiares. Ou seja, Deus estava falando para Jó assim: tem trabalho, tem trabalho, tem arado, tem arado. Mas 2 características de Jó: consistente na disciplina espiritual, e não buscava a Deus somente para ele, mas pelos seus familiares. E quando a gente olha um pouco mais para a vida daquele homem, a gente começa a ver lá em Jó, no capítulo 1, verso 21, o seguinte: e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma lição muito grande aqui na vida desse homem. Que lição é essa, Douglas? A vida espiritual de Jó, ela não variava de acordo com a sua vida física. Vou repetir: a vida espiritual de Jó não variava de acordo com a sua vida física. Jó era um homem, em Jó capítulo 1, verso 21, que ele está falando assim: ó, eu vim nu do ventre, vou voltar nu para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele está querendo dizer?
O que ele está ensinando para mim e para você? A gripe e a dor de barriga não altera a minha vida espiritual. O que ele está querendo dizer para mim e para você? O chefe ou o desemprego não altera a minha vida espiritual. O que ele está querendo dizer para mim e para você? O meu marido dando trabalho dentro de casa, ou a minha esposa dando trabalho dentro de casa, isso não altera a minha vida espiritual. A Bíblia fala que ele estava assentado, quando de repente vieram seus servos e falaram assim: aconteceu isso, isso e isso, você perdeu todos os animais. Aconteceu isso, isso e isso, você perdeu todos os seus filhos. Ou seja, tem gente trazendo más notícias para ele, e as más notícias aos quais ele recebe não alteram a sua vida espiritual. E a pergunta que eu quero te fazer é: quais notícias, quais situações e quais coisas que te cercam no dia a dia que tem alterado a sua vida espiritual? Às vezes é o filho te dando trabalho, você fica de saco cheio e não quer vir para a igreja. Às vezes é o marido que está se tornando uma pedra no seu calcanhar, e você não está mais levantando pela madrugada como você levantava, você não está mais jejuando como você jejuava, porque as coisas externas estão afetando o seu relacionamento interno com Deus. Eu quero te dizer, com base na vida desse homem, que quanto mais você apanhar e mais más notícias você tiver, mais você tem que dobrar a disciplina espiritual. Porque o homem que consegue orar e jejuar com a casa ruindo é um homem que com certeza vai conseguir orar e jejuar quando a casa estiver de pé. Uma mulher que consegue buscar Deus e vir para a igreja com o filho, com o marido, com o trabalho, dando trabalho para ela, quando tudo estiver na mudança, ela vai continuar nesse mesmo lugar. No capítulo 1, Jó está servindo a Deus com a mesa farta de filhos. E no capítulo 2, ele está servindo a Deus com 7 caixões na sua frente. Meu Deus. No capítulo 1, Jó está oferecendo um banquete para Deus, com todos os seus bois e jumentos no pasto. No capítulo 2, 3 e aí para frente até o 42, ele está servindo a Deus com um mau cheiro de animais mortos. No capítulo 1, Jó está servindo a Deus com saúde para dar e vender. O homem já cansado em dia, servindo ao Senhor, acordando de madrugada, oferecendo holocausto, indo para o banquete dos filhos. No capítulo 2, ele era um homem que continuou servindo a Deus, se coçando com um caco de telha, tamanha a lepra. E você, na primeira roncada do diabo, para de orar. Meu Deus. Você, na primeira gripe espiritual, já para de jejuar. Você, no primeiro ventinho, já quer procurar contra o Senhor. Aí Deus precisa esfregar na minha e na sua fuça. Não o homem que perdeu os familiares, mas o homem que perdeu os familiares, que perdeu os animais, que perdeu a sua saúde, que perdeu tudo, só sobrou para ele Deus. Ou seja, não tinha nada faltando. Vou falar isso de novo porque você não pegou. Ele perdeu família, ele perdeu casa, ele perdeu tudo. Só sobrou para ele Deus. Ou seja, quando ele puxou o extrato da vida, pastor, ele falou assim: não tem nada faltando. Ele não perdeu o Senhor, então ele não tinha falta de nada. Ele já tinha tudo, porque ele já tinha o Senhor. Porque às vezes a gente abre a boca para murmurar, porque a gente acha que tudo que a gente tem é o que está sobrando na nossa vida.
Como assim, Douglas? Às vezes eu acho que o meu emprego é tudo que eu tenho, que a minha esposa é tudo que eu tenho, que o meu filho é tudo que eu tenho, que a minha casa é tudo que eu tenho. Não, tudo que eu tenho é o Senhor. Tudo isso são coisas que estão sobrando na minha e na sua vida. Então por que esse homem, quando perdeu tudo, ele não murmurou? Porque na verdade ele não tinha perdido nada que era verdadeiramente essencial para ele viver. É por isso que ele fala assim, ó: eu vim nu, eu volto nu. Ou seja, a única coisa que eu carrego é o Senhor. A casa caiu, não perdi nada. A esposa infelizmente faleceu, foi uma grande perda, mas o essencial ainda está. A jumenta, o boi foi exterminado, que triste, mas o essencial para viver ainda está dentro de mim. Glória a Deus. O nosso problema é que a gente coloca a expectativa no local errado. Quando eu pego a minha esposa e faço dela o meu Deus, qualquer problema que eu tenho no meu casamento, eu perdi tudo. Quando eu pego o meu trabalho e faço do meu trabalho o meu Deus, qualquer problema que dá no meu trabalho, eu perdi tudo. Aquele homem entendeu que o que ele realmente tinha era o Senhor. Então quando tudo fluiu, ele na verdade só perdeu o que estava sobrando. O essencial para viver ainda estava dentro. Um pouco mais para frente, nós vemos que esse homem, ele faz a seguinte declaração: sei que o Senhor tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está dizendo: eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu queria deixar claro para você que essa declaração de Jó, eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Sabe em qual local do livro que aparece essa declaração dele? Jó 42, 2. É ele com lepra, é ele sem filho, é ele sem boi e é ele sem jumento. Lá em Jó 42, 10, Deus muda a história dele. Então essa declaração, eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, ele não fez quando a vida dele já tinha mudado, mas ele fez aquela declaração quando ele estava na lama. Por quê? Porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Sabe qual é o problema do cristão? E por isso o cristão não tem a vida dele transformada, porque o cristão só professa a fé dele quando a história dele é mudada. O cristão só abre a boca para louvar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor quando a lepra foi embora, quando os bois já vêm porção dobrada, quando os filhos nasceram tudo de novo. Aí ele quer oferecer um holocausto, aí ele quer dar um culto, aí ele quer olhar no espelho e falar para ele mesmo: o meu Redentor vive. Mas esse homem se coçando com um caco de telha, eu sei que o meu Redentor vive. Esse homem, ainda em luto pela morte de 7 filhos de forma simultânea, ele está declarando: e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Ele declarou que só o Senhor era Deus e que o Senhor era poderoso, sem nada. E o problema do crente é que ele olha para casa, para o carro, para a família, para a esposa, para o trabalho, não está do jeito que ele quer, não está do jeito que ele espera. Aí a fezinha dele fica xoxa, fica murcha. Ele vem para a igreja, você pede para ele ficar de pé, ficar sentado. Aí
Na casa dele, ele antes dobrava o joelho, agora ele está começando a orar sentado. Ele está começando a ficar meio fraquinho, meio gripado espiritualmente, começa a dar uma moleza. E esse cara e essa mulher, na lama, não conseguem falar: eu sei que o Senhor tudo pode, e todos os seus pensamentos em um deles serão medidos. Essa pregação não é um tapinha nas suas costas. Eu não estou aqui para isso. Essa pregação é um tapa na minha e na sua cara, para eu e você acordar para a vida. Se com a dispensa cheia, a gente está murmurando. Com a família com saúde, a gente está tristinho. Você acha que Deus, quando olha para mim e para a sua prova, Ele não lembra da luta e da prova de Jó? Aí Deus olha para a prova de Jó e fala assim: não abriu a boca para falar um A de mim. E o bonitão, a bonitona, queria filé mignon. Eu entreguei contra a filé, já está bicudo. Não queria. Meu Deus. Ô gente, que a gente sai envergonhado dessa igreja nessa manhã. Meu Deus. O que é a minha luta, a sua luta e a sua prova? Perto do que esse homem passou e enfrentou. A gente quer, irmã Laura e irmão Albino, a mudança de história do capítulo 42:10. Mas para ela acontecer, a gente tem que professar a nossa fé de Jó 42:2. Com lepra, sem família e sem nada, eu bem sei que Ele tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem por ser medidos. Porque se eu professo essa fé em 42:10, eu não tenho fé. Eu tenho uma convicção do fato já existente. Só que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se vê. Então você tem fé mesmo, crente, quando está tudo ruim e quando você não enxerga nada e você fala: eu sei que Ele tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem por ser impedidos. Fé de 42:10 não é fé que aconteceu. A fé é o firme fundamento da coisa que se espera e a prova daquilo que não se vê. O último confronto dessa manhã. Pega a sua Bíblia, vai em Jó 42 e veja onde está apoiada a sua fé. Se é Jó 42:2, onde está tudo ruído, onde ele ainda está gerando mal de lepra e declarando que o Senhor tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Ou se a sua fé é de 42:10, onde o Senhor muda a sua história. Fé de 42:10, até o ímpio tem. O Senhor quer nos implantar essa manhã a fé de 42:2. Você acha que eu não quero vir aqui e pregar uma palavra de bênção e de vitória? É muito mais fácil. O peso espiritual é outro. A atmosfera, irmão, vocês não sabem a atmosfera espiritual que a gente enfrenta quando a gente sobe aqui em cima. Aqui em cima a atmosfera é outra de baixo. A gente chegar para entregar uma palavra assim como essa, como o pastor entrega palavras incríveis para nós. Você acha que a atmosfera daqui é light quando ele vem entregar uma palavra? Não é. Só que essa igreja se compromete com a verdade. Eu espero que essa palavra tenha te alimentado e que nós venhamos a colocar isso em prática para verdadeiramente ter as mesmas características que esse homem. Aleluia. Quando a gente tiver as mesmas características desse homem, o Senhor vai dar o dobro do boi. Quando a gente tiver as características desse homem, o Senhor vai dar o dobro do gado. Quando a gente tiver as características desse homem, a gente nunca mais vai se coçar com um caco de telha. Quando a gente tiver as características desse homem, a mulher vai voltar a gerar. A mudança, no verso 42, está na característica do capítulo 1. Eu agradeço a minha oportunidade em